Curai o nosso espírito, curai-nos, ó Senhor, curai-nos, ó Senhor. Oi. Oi, som, oi. Oi. Pode baixar. Oi, som, oi. Oi, som. Oi, bom dia. Oi, oi, som, oi. Oi, som, oi. Na Santa Missa de hoje, rezamos nas seguintes intenções. Aniversariantes: Maria Rodrigues de Souza Vila Aleixo, Adão Alves da Silva da Sede, Maria Fátima Rufino Bezerra da Sede, Antônia Alves de Medeiros Alegre, Francisco Hermeson Pereira Lima, Pérez Lima, Riacho Novo, Maria Quadro Bernardino de Moraes, Rua Franklin José Vieira, João Pereira de Lima da Sede, Maria do Socorro Pereira Paula da Sede, Vicente de Paulo Alves Miranda da Sede, Francisca Marquelina Alves de Souza da Sede, Cleiva Maria Abreu Bezerra, Rua João Luciano, Joana Alves Oliveira Água Branca, Joana Mendes da Silva da Sede, Maria Rosilene Ribeiro da Sede, Raimunda Zacarias Souza Silva Lagoa do Barro, Maria Gorete Melo Sede, Fernanda Vieira Leal Mulungu, Maria Anastácia de Souza Sacramento, Maria Laura Bezerra de Oliveira, Rua Franklin José Vieira, Francisca Martins Melo Oliveira da Sede, Antônia Soares de Freitas da Sede, Antônia Neuma de Almeida Pau d'Arco, Veridiana Martins Oliveira Pau d'Arco, Maria José Albuquerque de Andrade da Sede, Luciene José da Silva São José, Manuel de Souza Costa da Sede, Antônia Sandra Lima Bezerra da Sede, João Luiz de Souza da Sede, Maria Júlia Rodrigues da Silva Cajado Jorge, Vilani da Silva Sobrinho Grotas, Dalva Soares de Melo Costa da Sede, Antônio Lima de Moraes da Sede, Fernando Soares Alves, Rua João do Carmo. Aniversário de casamento: Aldenira Alves Assunção de Souza e Josafá Lopes de Souza, Lagoa do Barro, Maria Laete Teodósio Dias de Paula e Ricardo Veras de Paula Mulungu, Francisca Martins Melo Oliveira e Dejaci Veras Oliveira da Sede. Pela saúde de Terezinha de Jesus, Ivaneuda Almeida, Deusimar Braz e Francisca Rodrigues Souza. Pelos falecidos:
José Inácio de Araújo, Francisco das Chagas Freitas, Maria Raimunda de Freitas, José Benedito de Freitas, Manuel José de Freitas, Elias Inácio de Araújo, Rosa Maria de Araújo, Antônio José de Freitas, Maria José de Freitas, Maria Elisete de Freitas, Antônio Maicon de Araújo, Felizardo Mendes Carneiro, Francisca Marques Ferreira, Maria Rodrigues dos Prazeres, Sebastião Pereira Lima, Raimundo Rodrigues Oliveira, Antônia Rodrigues Oliveira, Francisca Rodrigues de Araújo, Maria Rodrigues da Silva, Antônio de Paula Rodrigues, Hermínia Alves da Silva, José Aristides da Silva, Francisco das Chagas Rodrigues, Filomena Leitão Barros, Bruno Lira de Araújo, Francisco Martins Araújo, Manuel Antônio da Costa, Francisco Ferreira da Silva, Pedro Paulo, José Edésio, José Gabriel Ferreira, Luiz Carneiro de França, Posidônio de Souza Medeiros, Gonçalo Alves Cavalcante, Maria Lopes de Paiva Ferreira, Edilson Félix Ferreira, Ana Marta Rodrigues, 11 meses de falecimento. Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro dominical. Hoje, a liturgia nos convida a permanecermos na graça e na alegria de quem escolheu amar. Somos provocados a falar a verdade, evitando contendas e enriquecendo as amizades e a fraternidade. Homens e mulheres, anunciemos a boa nova em qualquer circunstância. Com fé e esperança, iniciemos a nossa celebração cantando. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queremos ver Jesus, Jesus. Pai, nós queremos ver Jesus e com Ele sempre estar, seu rosto contemplar. Pai, vosso Filho amado ouvir e os passos seus seguir, de Belém até a cruz. Pai, vosso Espírito Criador, abra o nosso coração para bem compreender o Evangelho do amor, do serviço e comunhão e a vida promover. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queremos ver Jesus, Jesus. Com esse desejo, irmãos e irmãs, de ver Jesus, de conhecê-lo, peçamos ao Senhor que, ao celebrarmos a missa do 12º domingo do tempo comum, sejamos envolvidos pela sua palavra que nos traz esperança, luz e paz e, acima de tudo, nos ajuda a crescer neste mundo como seus filhos e filhas. Bem-vindos e bem-vindas a esta celebração, você também que reza conosco através do Facebook, do canal, da rádio Voz do Povo, seja muito bem-vindo, bem-vinda, e celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, o amor de Jesus, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós devemos morrer para o pecado e ressurgir para a vida. Vamos então cantar o canto do ato penitencial, pedindo a Deus, nosso Pai, que tenha misericórdia e compaixão de nós, se nos distanciamos da sua palavra, do seu amor. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade.
Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, Pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na alegria do perdão, da reconciliação com Deus que nos ama, alegremos-nos e cantemos a Ele, a Deus que é unitrino, o nosso hino do glória. Glória, glória, anjos no céu cantam todo seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos no céu cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos no céu cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor.
glória, glória. Anjos dos céus cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar dele. Mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te clamei, te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um homem, de um pobre homem, das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos da minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável. Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouve-me, pois suave é vossa graça, pondo-lhe os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terras glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi modo bem superior que a graça de Deus. Ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo nos convida a vencer o medo e testemunhar a fé, certos de que somos preciosos aos olhos de Deus. Fiquemos de pé para, com alegria, aclamarmos o Santo Evangelho, cantando. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-os à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria contar com a sua participação, a sua presença na Santa Missa, na nossa Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus. Sem dúvida, muitas pessoas que rezam conosco através do Facebook. Depois a gente pode ver quantas pessoas curtiram, compartilharam. Mas sem dúvida, muitas pessoas que rezam também conosco através da rádio Voz do Povo. Então, acolher você na Igreja do Coração de Jesus, participarmos da Santa Missa, é algo incomparável. Celebramos a missa do 12º domingo do tempo comum, e como sempre, Deus sempre com uma mensagem especial para nós, para tocar o nosso coração e sermos homens e mulheres de uma profunda confiança em Deus, confiança nele. Mesmo que às vezes, mediante os nossos medos, as nossas dificuldades ou as nossas fragilidades na fé,
a gente possa mudar de rota, mudar de caminho, ou mesmo fraquejar na missão de testemunhar o Senhor, não devemos esquecer que é Ele que nos chama, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda, sobretudo nos momentos mais difíceis ou dolorosos da nossa missão. O que Deus quer de nós é um sim generoso, como Nossa Senhora disse. O que Ele espera de nós é uma decisão confiável e a obra Ele faz. Por isso, amados e amadas de Deus, peçamos sempre ao Senhor que Ele nos ajude a sermos corajosos e corajosas no trabalho do Senhor. E como todos nós recebemos dons e graças para colocar esses dons e essas graças em comum na comunidade, na igreja, que nós façamos sem reservas, mas com todo o amor do nosso coração. A perseguição foi, é e sempre será comum àqueles e aquelas que se aproximam de Deus. Isso precisa ficar sempre muito claro no nosso coração. Foi na vida de grandes profetas, de grandes homens, foi na vida de Jesus Cristo e não será diferente na sua vida, não será diferente na minha vida. Talvez a gente ouça essa palavra e pense assim: não, mas no momento eu não quero. O que eu quero é leveza, o que eu quero é vida boa. Mas nesse sentido, como é que a gente vai ter vida boa e leveza? Abraçando a missão que tantas vezes tem que pegar a cruz. E nem sempre é fácil pegar esta cruz. Por isso, irmãos e irmãs, Jeremias chama atenção, não no texto de hoje, no capítulo 15, quando ele diz assim: quando eu encontrei tuas palavras, eu me alimentei. Elas se tornaram uma delícia para mim, o modo de te invocar, Senhor. E eu começo com essa frase, porque se nós nos aproximamos de Deus de coração e fazemos a experiência de ouvi-lo, com certeza seremos seduzidos e seremos encantados por essa missão, e seremos corajosos, e o sofrimento e a perseguição não serão empecilhos para a nossa missão. Mas se nós não fizermos a experiência da palavra, santinhos, ninguém aguenta o peso da dor, que é testemunhar verdadeiramente no mundo cheio de controvérsias da fé e dos valores cristãos a nossa vida de fé. Não é possível. Por isso, Jeremias 20, nós encontramos aí nesses versículos as chamadas consolações de Jeremias. Qual é a consolação de Jeremias? O texto de hoje mostra claramente. Mesmo diante dos amigos que diziam: denunciemo-lo, denunciai-o, vamos ver se a gente pega uma palavra dele, né? Mas mesmo assim ele confia em Deus. Uma das suas consolações é saber que o Senhor está com ele e que ele continuará a sua missão. Aliás, no chamado Jeremias, Deus já fala isso, né? Ele é um profeta que vai construir e derrubar. Nesse sentido, muitos corações que voltarão para Deus. No entanto, vários corações que encontrarão nele uma pedra de tropeço. Por isso, a sua consolação é a certeza de que Deus está com ele. Essa confiança o sustentará e ele continuará a sua missão. Por isso, chamada consolação de Jeremias. O salmo que nós ouvimos nos ajuda a pensar também a nossa vida mediante as dificuldades e os sofrimentos, mas a certeza, se a nossa vida está enraizada em Deus, nada pode ir contra, mas nós seremos, como diz São Paulo, mais que vencedores. Então vale a pena, meus irmãos e minhas irmãs, pensar como Deus age na nossa vida e como nós podemos também agir mediante a fé e a força que Deus nos dá. Sua força é superior às nossas fraquezas ou aos nossos pecados.
A carta de São Paulo aos Romanos, nesse sentido, no capítulo 5, dos versículos 12 a 15, fala que o pecado entrou no mundo por um homem, pelo homem Adão. Portanto, a graça de Deus superabundou na vida das pessoas. Se por um homem entrou o pecado e a morte, por outro homem, Jesus Cristo, entrou a graça. Então nós, irmãos e irmãs, podemos vencer as nossas tentações, podemos vencer as nossas maldades, e a gente pode fazer essa experiência de amor e permanecer no amor. Podemos sim. Isso não é humanamente falando, mas é pela própria graça e a força de Deus. Então, verdadeiramente, a sua graça faz a gente crescer e superar as nossas dificuldades. Um mundo cheio de paz é possível? Claro que é. O amor compartilhado em caridade? Claro que sim. É possível a gente viver nesse mundo sem os pecados? Claro que sim. É preciso aproximar-se verdadeiramente desse Deus e não se distanciar dele um minuto sequer, porque ele nos sustenta com a sua graça e a sua luz. O evangelho que nós ouvimos é uma das páginas bonitas dessas recomendações de Jesus aos discípulos, no capítulo 10 de Mateus. E dentre as recomendações é a coragem que Jesus dá aos seus apóstolos ou discípulos. Não tenham medo. E talvez seja uma das coisas que mais a gente tem. A gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de viajar, a gente tem medo de ficar em casa, a gente tem medo de doença, a gente tem medo de quase tudo na vida. E o Cristo nos diz: não tenhais medo, não tenhais medo. Não há nada que se faça em segredo que não venha a ser revelado, né? Por isso aquilo que ele diz tem que ser proclamado nos telhados. Todo mundo tem que escutar e acolher que é a sua palavra que sustenta a fé e sustenta a vida. Quantas vezes, irmãos e irmãs, Jesus, mediante a palavra, como por exemplo na parábola do semeador, vai chamar atenção para essa escuta da palavra, que alguns corações podem encontrar espaço e outros corações não. Então Cristo nos convida a fazer essa experiência da fé e anunciar nos telhados e em todos os meios a palavra. Se vier o sofrimento, mas isso é alento. Sofrimento é ruim quando a gente comete uma besteirinha, os nossos pecados. Mas quando tem sofrimento por uma causa nobre, é sinal de que o Espírito Santo está agindo. E Ele agirá em nosso meio, em nossa vida. Então não precisa ter medo. Uma frase muito interessante que Jesus fala aos discípulos também, é que eles valem muito mais do que os pardais. Olha, se os pardais, se aquilo que acontece na vida deles não acontece sem que Deus o queira, imagine na vida dos seus apóstolos ou na vida de cada um de nós. E se acontecer que venha a perseguição, nós venceremos também, porque seremos sustentados com a sua força. Por isso, em outra parte, Jesus nesse contexto também vai dizer: naquela hora será dita a palavra. Então não precisa ficar preocupado, o que eu vou dizer, como vou dizer, vai ter a palavra. Então, irmãos e irmãs, não tem medo, nós valemos muito mais do que muitos pardais, diz o Cristo. Somos tão valiosos aos olhos de Deus, e esse grande valor está na cruz. Por isso, quando nos sentirmos assim, decepcionados, desanimados, e com as nossas dificuldades, que geralmente vai ao encontro da nossa fé, porque a gente pode fazer uma prece e no momento não tem como a gente deseja, a vontade é da gente não rezar mais, a vontade é de não ir mais a essa igreja, talvez a vontade é de desistir, ou então lá no coração ter uma dúvida: Deus existe? Como alguns salmistas, ou alguns salmos, os 52, né, e tantos outros, né? Deus não existe. Então, irmãos e irmãs, são nesses momentos que Deus existe e nos sustenta e nos dá força para continuar a missão.
Então vamos continuar nossa celebração suplicando pelas nossas comunidades que se preparam para a festa do coração de Jesus. Pedir pelas nossas famílias. Todas as pessoas da sua casa devem precisar de oração diariamente, senão elas não serão sustentadas na fé e não serão sustentadas no amor. Então, irmãos e irmãs, supliquemos verdadeiramente pelos nossos irmãos e irmãs e por nós também, para a gente não fraquejar. Porque se tem uma coisa que a gente pode, num piscar de olhos, fazer, é negar a nossa fé. Às vezes, quando a gente vai fazer aquele chamado exames com os que vão casar, a gente diz assim: você já negou a sua fé? Aí a pessoa diz assim: não. Gente, talvez a coisa mais fácil que tem é a gente negar a fé da gente. A gente pode negar de forma tão sutil que, se a gente for pensar, a gente vive talvez negando a nossa fé. Então não negue a sua fé por nada. Se é religioso, seja religioso em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua família. Se você é uma pessoa que reza, não esconda isso, né? Se você é uma pessoa estritamente cheia do amor e da graça de Deus, fale sobre esse amor a todas as pessoas. Não esconda o tesouro que há em você e que pode ajudar muitas pessoas a conhecer Jesus Cristo. Vamos professar a nossa fé, essa fé que nos sustenta, dá coragem e nos faz ser testemunhas de Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É nesta fé, irmãos e irmãs, que somos sustentados. Por isso elevemos ao Pai de misericórdia nossas preces com muita fé, com muita confiança naquele que ouve a nossa prece. A resposta é: abençoai o vosso povo, Senhor. Abençoai o vosso povo, Senhor. Neste mundo onde as pessoas e povos têm medo de lutarem por justiça e igualdade, rezemos. Abençoai o vosso povo, Senhor. Que as comunidades cristãs cresçam na fé, na coragem e denunciem os atentados contra a vida, rezemos. Abençoai o vosso povo, Senhor. Que a Eucaristia abra nossas comunidades para o acolhimento fraterno, rezemos. Abençoai o vosso povo, Senhor. Pelas famílias que estão vivendo na miséria, mergulhados no medo e na falta de esperança, rezemos. Abençoai o vosso povo, Senhor. Pelas pastorais e grupos de nossas comunidades que promovem visitas e cuidados com os pequenos sofredores, rezemos. Abençoai o vosso povo, Senhor. Peça pela sua família numerosa. Peçamos pelos avós, pelos pais, pelos filhos e as filhas. Quantas pessoas na sua família distante da fé, distante talvez do amor, e você percebe também os sofrimentos, as angústias, as tristezas, as depressões, muito claras nos olhares, na sua vida. Que Deus escute a nossa prece, nos dê a força da fé, a confiança naquele que está sempre conosco, para que melhor possamos viver nesse mundo na alegria de encontrar Deus, nessa grande comunhão. Tudo isso, Pai de misericórdia, vos apresentamos por meio daquele que é o nosso eterno intercessor,
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos, este sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei que por ele purificados, vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria por Cristo Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós os louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana.
Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Ailton, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propícia as preces desta família que reunistes em vossa presença,
reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o bom pastor, eu dou minha vida pelas ovelhas, diz o Senhor. Eis, irmãos e irmãs, aquele que nos dá força, coragem, nos conhece e nos alimenta. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dai-me a comer, beber, Senhor. Sede ardente tens divino coração. Fogo em chamas, tu me queres inflamar. Me dá tua sede, me dá tua fome.
Quero ajudar-te a salvar os meus irmãos. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dai-me a comer, beber, Senhor. Fome e sede tens de nosso puro amor, mais que de obras, grandes coisas e saber. Total entrega à tua vontade, o meu viver e o meu morrer és tu, Senhor. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor. Se Jesus te dás a mim na comunhão, eu me darei também a ti, meu Salvador. Nada no mundo vai separar-nos. Tu és meu tudo, é teu inteiro coração. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor. Se tu deixas lá no alto o teu céu, um outro queres encontrar no coração. Vem, já não tardes, meu ser te espera. Pequeno céu, imenso amor, hoje sou eu. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor. Por amor nos dás tua vida numa cruz, na Eucaristia de presente o dom maior. Presença amada e desejada, meu coração, tua hóstia viva, eu sou Jesus. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor. Gota d'água no oceano a se perder, e a minha vida como a tua uma só. Eu já não vivo, em mim tu vives. Que outro céu senão o amor quiser eu ter. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor. Sede ardente tens divino coração, fogo em chamas tu me queres inflamar. Me dá tua sede, me dá tua fome, quero ajudar-te a salvar os meus irmãos. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, Tu és o amor, pão e vinho, Santa Eucaristia. Dai-me a comer, beber, Senhor. Tenho sede. tu és a fonte.
Tenho fome, tu és o amor, pão e vinho, Santa Eucaristia. Dá-me a comer, beber, Senhor. Fome e sede tens de nosso puro amor, mais que de obras, grandes coisas e saber. Total entrega à tua vontade, o meu viver e o meu morrer és tu, Senhor. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia. Dá-me a comer, beber, Senhor. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia. Dai-me a comer, beber, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho. Imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentemos um momentinho para as nossas comunicações. Hoje ainda às 5 horas da tarde, a Santa Missa na Igreja de Fátima. Às 19 horas, a Santa Missa aqui na Igreja Matriz. E também às 19 horas vai acontecer a missa de abertura da festa de São João Batista na comunidade de Vila Aleixo com o Padre Thales. Amanhã, segunda-feira, a programação da pré-festa na comunidade de Água Branca. 7 horas, café partilhado, 8 horas, visitas, 3 horas, encontro com a comunidade, às 19 horas, a missa na comunidade de Água Branca. E também às 19 horas, a celebração, como de costume, na Igreja de Fátima pelos falecidos. Na terça-feira, dia 23, será a pré-festa na comunidade de Santa Teresa. Às 7 horas, café partilhado, 8 horas, visitas, 15 horas, o encontro com a comunidade. E às 19 horas, a Santa Missa da pré-festa naquela comunidade. Na quarta-feira, dia 24, será a vez da comunidade de Açude Novo, com a Santa Missa às 4 horas da tarde da pré-festa e às 19 horas a missa da festa de encerramento da festa de São João na comunidade de Vila Aleixo. Na quinta-feira, dia 25, será na comunidade de Alegre, às 19 horas a Santa Missa também naquela comunidade. No sábado, dia 26, a pré-festa será na comunidade Cajado Jorge. 7 horas, café partilhado, 8 horas, visitas, 3 horas, o encontro com a comunidade e às 19 horas, a Santa Missa. No sábado, dia 27, será na comunidade de Morros. E também no dia 27, no sábado, às 5 horas da tarde, acontecerá aqui a missa das crianças. E domingo, as missas normais, 7 da manhã, 5 da tarde, 19 horas e também às 10 horas na comunidade de Morros. E a gente lembra que ao final da missa será entregue nas portas os cartãozinhos pedindo a contribuição para a barraca. Então que todos nós possamos contribuir e entregar na secretaria paroquial ou procurar a Luciene para fazer a sua contribuição.
Então agradeço profundamente a sua participação na Santa Missa, e sempre muito bom. Eu gosto bastante quando as pessoas, a família vem junta com os filhos, e é tão bom. Então levante o braço aí quem trouxe hoje a sua família, pelo menos o marido, a esposa ou o filho. Muito bem, uma salva de palmas para você que veio completinho. Deus abençoe e proteja. Então, irmãos e irmãs, a festa do coração de Jesus está começando, não é? Ou não? Sim, Santinho, está bem pertinho, está em cima. E aí nós estamos assim, celebrando nas comunidades a pré-festa. Tem sido assim de grande valia, muito boa experiência. E eu gostaria de fazer um convite. Se você não faz parte de nenhuma das equipes, então aproxime de alguma das equipes da nossa festa, porque é sempre muito trabalho. E a sua colaboração com certeza vai ser de grande valia. Então faça isso. Uma festa como a festa do coração de Jesus precisa de muitas mãos. E aí a gente quer contar com as famílias, com as comunidades, com associações, com os grupos. E eu tenho a impressão que mais do que nos outros anos será uma grande festa no sentido de público, porque tem sido garantido todos os dias transportes para trazer o povo gratuitamente. Então acho que vai ser muito bom. Quem não comprou a cartelinha, não deixe para comprar no dia 12 de julho, senão atrasa muito. Então vai reservando seus R$15 para comprar a cartelinha, e aí a possibilidade de ganhar uma moto lindíssima por apenas R$15. Se você pode ajudar na barraca, o Diego já fez a motivação, tem esses papeizinhos. Ah, mas é tão simples, o que me pediram desta vez, eu posso doar algo a mais. Então aproveite para doar para a barraca. Eu tenho dito que, como estamos abrindo as possibilidades de outras pessoas colocarem barracas, então assim, a barraquinha da igreja, a barraquinha da comunidade tem que ser bem sustida, né? De coisas assim, bem preciosas e abundantes. Então aproveite. Talvez você ganhou um papelzinho que tem, sei lá, um creme de leite, dê 2. Talvez você ganhou assim 2 quilos de frango, dê 4, entendeu? Isso é bom demais. A comunidade agradece e será uma bênção para todos nós, tá bom? E assim, dizer para vocês, nós temos uns brindes que serão com certeza para os prêmios, os bingos de cada noite. Mas não vai ter aquele show de prêmios. Ah, padre, não vai ter, porque nós queremos assim investir muito na venda das cartelas, tá bom? Porque temos um grande prêmio. Então nós temos a barraquinha, nós temos os bingos relâmpagos, nós temos o bingo da moto e nós temos o leilão. Temos uma equipe, e essa equipe já está se articulando para visitar as comunidades, as regiões, para trazer as prendas. Costumo dizer, é fácil conseguir uma prenda? Não é difícil, mas é bom a gente colocar lá no nosso coração a importância da gente estar junto nesse leilão, vibrando e acolhendo e arrematando e doando. Gente, tudo isso é uma bênção de Deus nas nossas vidas, tá bom? Então gratidão pela nossa equipe que ajudou na celebração, os coroinhas, os ministros, você que veio. Alguém está aniversariando hoje? Não? Ninguém, nem ontem. E amanhã? Também não? Tá bom? E os nossos dizimistas? Levante aí o braço para a gente saber quantos dizimistas. Eu sei que são muitos, né? E olha, eu quero agradecer de modo bem especial a sua colaboração, seu apoio, de grande importância a sua contribuição. Dízimo, gente, é uma expressão de fé. Cada vez mais me convenço. Se a pessoa tem uma fé, um senso de pertença à comunidade, ela diz assim, eu já sou de Jesus Cristo, ela não consegue viver sozinha. E ela não consegue guardar tudo para si. Ela é uma pessoa que vive a caridade, vive o amor. Nesse sentido, é a nossa missão ajudar a nossa comunidade paroquial. Quem não é dizimista, então aproxime-se, faça o seu carnê.
A gente precisa de pessoas para muitas pastorais e grupos, inclusive a pastoral do dízimo. Hoje deve ter alguém lá no plantão, mas deveria estar sempre alguém lá, com as informações, com os carnês e também para receber. Ai, mas eu não tenho condições. Seja uma pessoa que vai, assim, animar os demais nessa grande missão. Tudo isso é muito importante, tá bom? E eu não vou fazer agora, eu tenho aqui a prestação de conta do mês, mas vou deixar para a missa das 17 horas e das 19 horas, tá bom? Mas dizer a vocês, são mais ou menos uma entrada de 30 mil e quase uma saída de 30 mil, sobra mais ou menos R$800. Ainda bem que está sobrando para o mês que se inicia, mas eu vou dizer os detalhes nas outras missas, porque eu tenho logo mais uma palestra lá em Ararendá com as famílias de lá, então não posso demorar, tá bom? Estamos combinados? Com certeza, Padre, com certeza. Muito bem, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. De coração, do fundo do meu coração, muito obrigado por você ter vindo à Santa Missa. Não deixe de vir por nada, e na próxima aproveite para trazer a vizinhança toda, tá bom? Grande abraço, boa semana, bom domingo, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Águas belas de límpidas fontes, que refletem do céu o clarão. Esta luz que ilumina e aquece, vem de Cristo do seu coração. Esta luz que ilumina e aquece, vem de Cristo do seu coração. Coração de Jesus